Bom dia. A citação desta missa vai ser para Dr. Manuel Alberto Freire Machado, Américo Feliciano Camarinha, Engenheiro Nelson Costa da Cunha, Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho, Moisés George, Moisés Ilia, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Manuel Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues de Costa, João da Silva Costa e esposa, Avelino Soares, esposa e filha, Augusto da Silva Machado e o filho Tony, Marisa de Paz e o marido, Bento Lopes e esposa e o filho, Antônio Areias Alves e esposa, José Torres Machado e Manuel Ribeiro. Somos o povo do Senhor, somos reunidos em seu nome. Povo convocado pela palavra dos profetas, povo reunido em Cristo Senhor. Nós somos o povo do Senhor, somos reunidos em seu nome. Muito bom dia, caríssimos cristãos, amigos e amados de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no quarto domingo do tempo comum e vamos celebrar este momento altíssimo para as coisas do alto, porque deixem sempre as coisas da terra, certificam-se nos vossos corações, porque os vossos corações é na grandeza do coração de Deus. E também estamos em oração por festejos de aniversários e, sobretudo, de pessoas que fazem aniversário mesmo de vida, porque no falecimento temos o Sr. João da Silva Costa, que fazeria 98 anos. E vamos recordar esse momento também hoje na nossa Eucaristia. Pelas vossas famílias, obviamente, e sobretudo pelas intenções que foram há pouco aqui faladas, e as intenções que todos nós temos no nosso coração. E neste quarto domingo também, do tempo comum, lembrar mais uma vez a oração pela unidade dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Ele mesmo por no amor de Cristo. Amados e amadas de Deus, para lembrarmos que somos pecadores, reconheçamos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós damos graças a vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos próximos com sincera caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Tema do quarto domingo do tempo comum. A liturgia do quarto domingo do tempo comum reafirma a inversível decisão de Deus de oferecer aos homens, em cada passo do caminho que percorrem na história, a vida e a salvação. Os textos bíblicos que neste domingo nos são servidos mostram algumas das estratégias de Deus se socorre para vir ao encontro dos homens e para lhes apresentar os seus desafios e propostas. Farei surgir um profeta e porei as minhas palavras em sua boca. A leitura evangélica vai apresentar Jesus como mestre a ensinar. É o que também significa a palavra do profeta. Aquele que fala em nome de Deus. Profeta foi no Antigo Testamento Moisés. Mas é o próprio Moisés que nesta leitura anuncia o aparecimento de outro profeta, que surgirá depois dele. Todo o povo do Antigo Testamento o esperou, embora não tivesse sabido reconhecer na sua pessoa de Jesus de Nazaré. Admirável é que Deus fale aos homens por meio de outros homens, mas a palavra que eles hão de dizer são as palavras de Deus. Como Deus, tudo faz para que a sua palavra esteja perto de nós. A Virgem preocupa-se com os interesses do Senhor para ser santa. O apóstolo deseja que os cristãos vivam sem estarem prisioneiros de preocupações que os impeçam de servirem ao Senhor em liberdade de espírito. Por isso, vê no celibato consagrado ao Senhor, portanto, os motivos de fé e de amor, uma forma superior de consagração de toda a pessoa, em corpo e espírito, ao serviço de Deus. Mas é sempre um dom seu. Ensina-nos como quem tem autoridade. O ensino de Jesus reveste de autoridade única, porque ele é o Filho, enviado de Deus, e por isso as suas palavras são a própria palavra de Deus. Ele é realmente o profeta por excelência. Para os escribas que ensinaram as Escrituras, a autoridade vinha-lhes das mesmas Escrituras e da tradição. Para Jesus, a autoridade vem-lhe de ele, ser seu Filho de Deus e seu Messias. Para manifestar, Jesus expulsa o demónio, mostrando assim que o poder demoníaco cessa diante do seu poder. Ele é o mais forte. A sua palavra demonstra-se eficaz e realiza a libertação do homem das forças negativas que o dominam. Por isso, bendizemos-te, Pai,
porque Jesus Cristo, teu Filho, baseou a sua autoridade no carisma e não na força do poder, no serviço libertador e não na opressão dos outros. Nele mostraste-nos que podemos ser homens livres, libertos do pecado, senhores do nosso destino, irmão dos outros e solidários com todo o que sofre. Ajuda-nos a continuar a sua missão libertadora do homem atual, possuído pelos demónios do ter, do assambarcar e do consumir, do egoísmo e da soberba, e da não solidariedade e da falta de amor. Assim, o anúncio do teu reino encherá de luz do nosso mundo e viveremos em plenitude, liberdade e esperança. Assim seja. Assim Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: o Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Herebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor, meu Deus, nem verei este grande fogo, para não morrerem. O Senhor disse-me: eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos teus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e a ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostemo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz,
Não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Segunda leitura deste domingo é a leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasse preocupados? Quem não é casado, procure por coisa do Senhor, com modo de agradar o Senhor, mas aquele que se casou, preocupa-se com uma coisa do mundo, uma maneira de agradar a esposa, e encontra-se dívida. Da mesma forma, uma mulher solteira é virgem. Preocuparam com o interesse do Senhor para sempre, para ser santas do corpo e o espírito. Mas a mulher casada preocupa com uma coisa do mundo, com uma forma de agradar o marido. Digo isto no vosso próprio interesse, e não para vos amar uma cilada. Tenho visto que mais convém e a vosso pode unir o Senhor sem desvio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O povo que vive nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitam na sombria, na região da morte, uma luz se levantou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Viestes para nos perder. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos admirados, que perguntavam uns aos outros:
Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Sobe-se de graus, desce de graus. A gente às vezes tem que ver nestas coisas como ficamos. O degrau mais acima fica mais acima, o degrau mais abaixo fica mais abaixo, para estar mais unido convosco. No alto, só Deus permanece. E este Deus no Filho do Homem reunido em cada um de vós pelo batismo, sacramento do amor, da iniciação cristã, que vos torna não só cristãos, mas filhos em Jesus, porque filhos em Deus. Isto é uma grande alegria. Por isso, estando próximo, eu que represento, de facto, este Deus uno, santo e trino, me aproximo cada vez mais dos vossos corações. Caríssimos cristãos, dizer alguma coisa era repetir o quase que já foi dito. Primeiro, pelo nosso irmão, que expressou claramente sobre a liturgia que hoje nos faz recordar, escolhida pela Santa Igreja, para que possamos manifestar a palavra de Deus, que ela seja expressa, mas nesta expressão de alegria, de paz, harmonia e, de facto, sobretudo, revendo-se no perdão, porque do perdão leva-nos, de facto, à conversão, da conversão leva-nos à plenitude eterna, que é a salvação, que o Filho do Homem nos indicou estes caminhos, segundo vamos reparar em São Marcos, que um evangelista, que não se estende assim tanto como os outros, que é mais curto, como às vezes me pedem para ser mais curto nas homilias. São Marcos também em si acaba por ser, de facto, menor, entre aspas, naquilo que vai dizendo, e é bom, mas diz o importante. E como aqui também se diz as coisas importantes. Ora bem, mas que ouvimos tudo isto, não sei se vos escutou alguma coisa e vos tocou o vosso coração quando o nosso irmão expressou, desde o princípio de toda a liturgia até ao final quase da liturgia da palavra, algumas novidades. E esta, essencialmente, começou logo pelo grande interesse da primeira leitura que ele falou. Antes temos o Salmo responsorial, que de facto vem-nos também agradar profundamente. E então, na leitura, da primeira leitura da carta que escutámos do Antigo Testamento, em que visa uma figura importante, um dos maiores profetas de todos os tempos, que falámos em Moisés. O pai, digamos, da fé é Abraão. Este foi o iniciador, de facto, de toda esta constituição do amor de Deus para cada um de nós. Mas Moisés foi-lhe dado todas as indicações para ele profetizar. Mas um aviso lhe foi dado pelo Senhor, que na altura alguém chegaria para ser mais do que ele. Reparai, estamos no princípio da Sagrada Escritura, em que este profeta anuncia já o profeta da verdade, o profeta do amor, o profeta da salvação, aquele que nos espera um dia na eternidade, mas antes que nos resgata através do Espírito Santo, para que possamos ter a verdade, a luz e a plenitude. Chama-se Emmanuel, Deus conosco, chama-se Deus em Jesus Cristo, porque Pai no Filho e Filho no Pai. Aqui o profeta, advertido já por Deus, que tudo quanto pudesse falar seria só as palavras que Deus lhe incutia para as poder profetizar. E assim ele realizou essa manifestação da sua atitude, porque já se pode dizer evangelizadora, porque de evangelizar vem Jesus.
que estamos aqui no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento provém muitas situações que se chama, sobretudo, de regras. E uma das regras é lei. E a lei, por si, ela continua a ser mandatária, mas um pouco, de facto, demasiadamente rígida com, digamos, a palavra dos profetas, aqui, dos doutores e dos sacerdotes do tempo. E anunciado já naquele período, pela vontade de Deus, sempre, na personagem de Moisés, quer já mostrar que o homem em si custa-lhe a interpretar. Ele próprio, fazendo as interpretações do tempo que lhes convinha, mas interpretar aquilo que Deus queria. E interpretar não são leis que nos proíbem, que nos coíbem, mas leis que nos vêm soltar num amor de percorrer um caminho, uma estrada sem pedras, mas uma estrada que nos leva à direção da pátria celeste. Um dia, todos unidos, nesta grande maravilha, deste calor amoroso do ágape. Ágape significa o amor de Deus, único e verdadeiro. Todo o outro amor que nós temos como pessoas humanas são amores finitos. Só vive o que vive. Não passa mais disto. Se nós não preenchemos o nosso coração, abrindo o nosso espírito às graças e às coisas de Deus, o nosso amor realmente é mísero, porque é insuficiente para poder alcançar realmente esta grande graça, que é a graça de Deus. E então temos aqui, desta epístola que nós escutamos, esta grande maravilha, que escutámos também quando foi aqui declamado. Por isso, nestas representações, será sempre muito importante nós podermos pensar que a ideia, entre aspas, isto, porque se falarmos de uma linguagem terrena, a ideia de Deus é a ideia que está em nós para nos promover, para não nos mutilar, para nos salvar. Reparei, depois vem novamente o nosso amigo São Paulo, um dos profetas do tempo depois de Cristo. Ele não conheceu Jesus, perseguiu-o, porque ao perseguir a iniciação cristã, ao perseguir o início daquilo que o Filho do Homem propôs à humanidade, ele era um perseguidor do tempo de Roma. Portanto, era um soldado graduado de Roma, que vinha realmente crucificar, usando esta palavra, de matar o povo, os cristãos. Mas, ao sair de Damasco, daquela grande porta, vocês me conhecem, presumo eu tenho a graça de conhecer, reparai, ele vem em direção para ir atrás novamente dos cristãos. E cai do cavalo, com a sua espada, guerrilheiro, para vir, de facto, ceifar mais vidas daqueles que estavam a professar aquilo que São Marcos nos está aqui a dizer desde Cafarnaum. Mas reparai, acaba uma coisa importante e bela, que São Paulo cai do cavalo, que se chamava Saulo, e fica ceguinho, entre aspas, não é? Tudo isto são alegorias de imagens que se vão criando para nos dizer as coisas. Então, cai do cavalo e ouve a voz: por Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois ele deve ter escutado entre a sua capacidade cognitiva, mas também no seu coração, qual era a mensagem de Deus. E foi um dos maiores alicerces do cristianismo, um dos maiores alicerces da Igreja, onde nós nos sustentamos com a palavra e, sobretudo, com os escritos que ele foi desenvolvendo, os escritos que se chamam paulinos, em que nós, estudantes de teologia, andamos um ano inteiro a falar sobre estas mensagens de São Paulo, e todo o tempo, mas um ano inteiro temos uma disciplina, nós em universidade falamos cadeira, em que de facto se fala sobre todo o estudo paulista, ou paulinos, mais propriamente. E ele aqui, a Igreja, como nós ouvimos e percebemos, vai-se alicerçando muito, de facto, nos relatos bem refletidos, bem de ensinamento, pedagogicamente bem atentos à humanidade, que
que desde o tempo, até este tempo e para o tempo, continua, de facto, a ser o grande mandato para que nós possamos percorrer o nosso caminho de vida até um dia sermos chamados à Pátria Celeste. São Paulo relata lá uma situação, que espero que tenham percebido, fala do casamento, fala do celibato, fala de algumas coisas. A evangelização, ela provém da vontade de Deus para todos e com todos. Por isso não é só retida para os sacerdotes por si, mas para o povo todo. No matrimónio, porque são mais ocupados, naturalmente se quer uma ligeira abertura para poder evangelizar, percorrer leste a leste toda esta terra, todo este universo. E aí, de facto, quando a gente tem uma família, nós sacerdotes, por exemplo, mas quando nós temos uma família, torna-se mais difícil poder ausentar da família para poder prestar realmente a palavra de Deus. Então, razão porque, talvez no século II, III, em igreja, num dos concílios, entendeu-se que o celibato para os sacerdotes era como norma exigível para esta situação de se estar livre. Sabendo nós que existem igrejas em si que têm, não pastores, não estamos a falar da reunião dos protestantes que são casados, mas sabemos nós, também os nossos irmãos ortodoxos também são casados, e eles vão trabalhando na evangelização. Se a sua esposa, por autenticação, permitir que pode estar no caminho sacerdotal, quer dizer, no caminho da prestação para o irmão, no caminho da evangelização. Tem que assinar um documento de responsabilidade e de autorização e de aceitação. Estamos a falar, porque em igreja nós não temos mulheres sacerdotisas, só temos homens. E então a esposa desses sacerdotes também tem que colaborar neste sentido. Portanto, o celibato é mais como uma norma que um dia pode desaparecer, pode, com o tempo, sobretudo na nossa caminhada como católicos. Mas é interessante isto, percebermos, e muita gente diz, porque é que os padres não casam, porque nós interrogámos-nos muitas vezes sobre estas situações. Só vai para padre por uma vocação de um chamamento, como aqui o profeta Isaías, o profeta Moisés, ouviu de Deus a vontade que queria realmente promover para o mundo inteiro, para os tempos, nos tempos e para os tempos. Por isso, isto não é muito interessante, mas nós, povo, estamos preocupados porque aqui é assim, que não é assim, e por aí adiante. Quando alguém é chamado de uma vocação para sacerdote, sabe perfeitamente que existem normas. Estas normas são normas não rígidas, mas registadas nos anais da Igreja terrestre. Portanto, são de obediência. Ninguém é ordenado antes dos 23, 24 e por aí adiante, mas pelo menos até os 24 anos. Já tem sabedoria suficiente de entender se é este caminho que pretende, se não é este caminho que não pretende. Quer dizer, com tudo isto, que a sua vida celibatária está incluída. Só vai, de facto, quem é escolhido, mas quem aceita. Por isso, não sei porque é que o povo em si se inquieta tanto e está a questionar-se porque é que, de facto, os padres não casam e não têm uma família e por aí adiante. Uma religiosa, consagrada. Nós temos muitos conventos e mosteiros de mulheres que rezam por ti, por ti, por ti, e por mim e por todos nós, que vivem a vida delas, quantas vezes, desde uma adolescência até ao fim da própria vida, com a idade que Deus lhe possa permitir, a rezar por nós. Umas em mosteiros, de facto, de clausura. Outras na vida aqui na comunicação com todos nós. Outras pioneiras no ensino. Outras que foram e continuam a ser pioneiras na enfermagem. Outras
e ainda hoje pioneiras no auxílio dos mais velhinhos. São elas que, se deixando as suas noites juntam na oração, percorrem caminhos para ir dormir com A, B e C. Dormir quer dizer acompanhar o doente ou o idoso. E nós esquecemos-nos disto, sabeis? Esquecemos, quando falamos em coisas, esquecemos que estas mulheres, estas consagradas, estas religiosas, estas também leigas comprometidas, que têm estes trabalhos. E nós dormimos no nosso leito sossegadamente. E às vezes elas vão tomar conta dos nossos. Não damos por... Ou não entendemos, ou não queremos entender que o tempo que elas estão a tomar conta dos nossos, nós estamos, de facto, naquelas palavras que não apetece dizer hoje que é domingo. Mas, vou ser atrevido, estamos no bem bom do nosso descanso, não é verdade? E esquecemos destas coisas. Por isso, em igreja, e sobretudo nestes dias de Domini, nos fazemos e devemos recordar que também rezar pelos sacerdotes é quase uma obrigação de todo cristão. Pelas religiosas é uma obrigação de todo cristão. Pelas consagradas, uma obrigação de todos os cristãos. Pela família, uma obrigação de todos os cristãos. E a família une sempre homem e mulher, e a família em si, e família de amigos, e por aí adiante. Reparai, temos de estar sempre em oração. Se a oração for e começar a diminuir, o que é que nos acontece? Um problema. Que vamos entrar brevemente, no período cosmal, que já faz adivinhar. Se eu não me comprometo em desvendar dentro de mim a imundície do dia-a-dia, a imundície do meu pecado, acontecem estas tristezas nas famílias, nas sociedades e no mundo inteiro. Reparai, e termino com isto hoje, de facto tenho que terminar, porque, reparai, as guerras não estão por acaso, elas existem. Porque existem homens, que foi lido aqui há pouco, nesta expressão de leitura, quando a ganância se sobrepõe à bondade e ao amor. Quando o interesse do ter relativamente ao ser. Nós procuramos mais ter para aquilo que somos, que é como pessoas, doando-nos uns aos outros. E este ter, temos realmente uma prerrogativa em que não queremos despertar esta grande verdade humana, que é a finitude das coisas. Não levamos nada connosco. Matamos os outros para defender o poder, mas não levamos nada connosco. Vamos com aquilo que nos colocam. 0 vezes 0. Por isso, levamos uma vida tão atarefada do ter, do querer ter, do ter para cima, relativamente, de facto, ao amor, à união com os irmãos e, sobretudo, à oração. E nisto que eu vos disse que era para terminar, para fazer recordar, e é importante que nos recordemos, é estarmos aqui a pensar que, de facto, quanto mais nós pensamos neste mundo, com estes levantamentos de crises que nós, como pessoas mais adultas, vamos vendo, esquecemos-nos das nossas crianças que se estão a desenvolver e amanhã nos responsabilizam por não estarmos a tomar conta delas para terem um futuro com dignidade. Sabeis porquê? Porque só pensamos no ter, em vez de estarmos preocupados em realizar uma vida de oferecimento. E esta vida de oferecimento começa também, realmente, pelo nosso de cada dia, mas essencialmente pela oração, pela vivência em Cristo e em Cristo para o mundo. São Marcos vem-nos dizer em Jesus, nisto, Cafarnaum. Jesus foi em Cafarnaum. Não sei se algum de vós conhece estes locais. Cafarnaum fica do outro lado da Galileia, está na Galileia, mas do outro lado. Atravessa-se o mar que se diz Lago de Tiberíades. Está a Nazaré, Jesus veio até Cafarnaum. Encontra realmente Pedro, semana passada já falámos, João e Tiago. Estão estes profetas todos, estão estes apóstolos todos, em que Jesus chega, mas desta vez ele vai à sinagoga. Reparem, a sinagoga era ao sábado, a oração era ao sábado. Ele vai e entra.
fala-se das leituras do Antigo Testamento, claro, ainda não havia aqui o Novo Testamento. E chega, e Jesus estava lá. Ninguém o conhecia, mas chamaram-no para ler. E ele foi ler. Uma das leituras que nós não sabemos, neste dia desta leitura, qual foi a leitura que ele fez. Outras soubemos claramente. Consumou-se o tempo. Ele foi ler a leitura, gizava claramente só a vida dele e a morte dele. Nesta, nós não sabemos porque São Marcos não anuncia. Mas reparem, o facto é que Jesus, ao fazer a leitura, teve aquele rebuliço. Rebuliço que se chama, de facto, do espírito impuro. Ainda hoje andamos a percorrer caminhos e preocupados com os espíritos que andam por aí. E andam. E andam. Eles continuam a andar. Impuros? Claro. Sabes porquê? Porque o demónio continua a ser o teu amigo em vez de ser o teu inimigo. O demónio continua a traiçoar-te em vez de te amar. Porque te procura levar às coisas que eu acabei de dizer, que não vou mencionar novamente, as coisas do ter relativamente ao ser. Ele continua ali a picar. E foi o que aconteceu. Naquele tempo funcionava muito realmente estas situações de que, de facto, os espíritos impuros apoderavam-se das pessoas. Mas, estava, como é que um espírito impuro, tinha que ser o demónio, claro, porque se conhecia, sabia que aquela figura era o Filho do Homem. Era o Nazareno. Era o Filho de Deus. E quando se evidenciou na questão que ouvimos aqui em São Marcos, consumou-se efetivamente o momento. O espírito impuro deixou a pessoa sossegada, aquele nosso irmão sossegado, e foi-se embora. Que coisa! Por acaso, interrogai-vos, e é bom que pelo menos possais interrogar no fim da Eucaristia, se algum impuro vos está a morder a vossa caminhada. Se algum algum espírito impuro vos encaminha por estradas bem iluminadas, mas cheias de miséria humana, de pecado, que é aquele que tem fome, é aquele que tem fome, é aquele que está preso e abandonado, é aquele que está nos lares e abandonado, é aquele que está em casa e abandonado, é aquele que percorre e não tem uma moeda para poder comer um pão. Nessa estrada iluminada, onde percorre, de facto, isto que eu vos estou a dizer, está toda esta legião. Perguntai-vos se isso realmente vos inquieta. Se não vos inquieta, será bom, de facto, lembrar-me sempre de estar junto do sacrário e pedir auxílio a Nosso Senhor. E porque vamos pedir auxílio a Nosso Senhor? E porque estamos nesta visão quase a entrar no período de reflexão profunda, que é o período quaresmal, vamos nós, porque somos cristãos atentos, e levamos sempre a mensagem do Senhor no nosso coração, para que ela seja o transporte para a humanidade. Vamos lembrar que temos que professar a nossa fé. Cremos em Deus. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Salvador Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, desde o Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, como sabia ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nosso alma e por nossa salvação, Deus do céu. Encarnou por Espírito Santo, por meio da Virgem Maria e da também por nós crucificado, salvou Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, disse que aos céus, onde está sentado à direita do Pai, no louvado Espírito da glória, julgai vivos e mortos no seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e perdoa o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Orientou pelos profetas, creio na Igreja, uma Santa Católica e Apostólica,
Peçam-nos ao amigo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição da morte e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas à sua igreja e nos dê o gosto de escutar as suas palavras, dizendo confiadamente: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que a Santa Igreja, presente em toda a terra, ampare, estimule e defenda os profetas, que o Espírito Santo nela faz surgir, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional de quem precisam e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os diáconos, leitores e catequistas deem testemunho da palavra que proclamam ou ensinam às crianças nos seus grupos, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que todos os leprosos do mundo encontrem em Jesus o grande amigo e em cada homem um irmão solidário, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os membros da nossa comunidade paroquial se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Todos nós aqui presentes, como foi agora aqui referido nesta estrofe, e sobretudo também por as intenções que temos no nosso coração, e como disse há pouco, os aniversários, a hora de vida, a hora de morte, cada um temos dos nossos entes queridos e sobretudo daqueles que estão connosco, fazer sempre recordar esses momentos de alegria e para que sejamos mais fortes na alegria como cristãos e, de facto, rigorosos no nosso caminho e para que um dia possamos embelezar o coração de Deus, porque é a beleza do nosso coração. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai benignamente as orações do vosso povo e concedei-nos em abundância o que vos pedimos com fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se por mim. Apresentamos, Senhor, o fruto das sementeiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras. Aceitai todo o meu dia, a vontade de viver, o prazer de alegria, a tristeza de sofrer. Apresentamos, Senhor, o fruto das sementeiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras, o vinho das nossas Bendito seja Deus. uvas, o trigo das nossas eiras. Coração dinâmico, nós, Senhor, lavemos, Senhor, da minha iniquidade e perdoai-me todo o meu pecado. Assim seja.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de tuas mãos este sacrifício para o reino da glória do teu nome, para nosso bem e pela tua santa Igreja. Oremos. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu nascimento, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, o fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, disperse por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Bispo de Roma, o nosso Patriarca José Fernando, e comigo, vosso indigno servo. E de todos
os sagrados e todo o povo de Deus. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que assim seja. Ó Senhor, dá-me o teu pão, alimento para a vida, dá-me a graça do perdão, dá-me a terra prometida, dá-me a graça do perdão, dá-me a terra
dá-me a terra prometida. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Ministro do Sacramento, Alma de Cristo, santificai-me. santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, lubriai-me. Água do ar de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não Não permitais que eu separe de vós. inimigo, Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me para vós, para por louco pelos salvos dos séculos dos séculos. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperem, não vos amam. Graças e louvores se deem a todo momento. Ó Santíssimo Ministro do Sacramento, Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé por Cristo, nosso Senhor. amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como iniciei no princípio, desejo um bom domingo a todos vós, às vossas famílias. Muito obrigado sempre pela vossa presença na comunidade. Agradecendo também a todos que nos ajudam, aos nossos benfeitores e àqueles que precisam da nossa oração. Não nos esquecemos disso. Não nos podemos esquecer. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Tu és a estrela, tu és a verdade, tu és caminho que leva à eternidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Agora vou rezar uma Ave Maria à Nossa Senhora, pela graça que ela me concedeu de eu ficar boa de poder vir aqui outra vez, e por todos os doentinhos que se encontram como eu esteve, e outros piores, outros melhores, que Nossa Senhora a todos nos dê a saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos.
Amém.